Olá, tudo bom com vocês? Então, vamos dar continuidade, mais uma aulinha da nossa disciplina Panorama Bíblico. Vamos hoje falar sobre habitação, casas e telhados. Vamos lá, na época, né? Vamos lá. Nos tempos bíblicos, as casas eram constituídas de somente um cômodo e eram pequenas. Tinham aproximadamente 15 metros quadrados. Uma escada lateral e externa levava ao telhado, que era normalmente um segundo cômodo de toda a casa naquela época. Todas as atividades da família eram realizadas fora de casa. Portanto, a moradia era usada somente para dormir para as refeições. Por dentro, o piso tinha dois níveis. No mais alto dormia toda a família, todos juntos, e no mais baixo poderia dormir alguns animais estimados pela família. Se a família tivesse poucos animais, todos dormiam dentro da casa. No telhado da casa, muitas atividades eram feitas. Por exemplo, reuniões de família, atividades sociais e, em noites mais quentes, a família toda dormia no telhado. Nele era comum haver tantas atividades que em Deuteronômio 22:8 manda que se construam parapeitos nele, que geralmente eram grades de madeira. Como as diferenças sociais eram poucas em meio à sociedade judaica, as moradias não mudavam muito, eram quase todas iguais. A vida do povo judeu era tranquila, havia muito carinho e aconchego familiar. Os pães eram assados em fornos de barro, à noite instrumentos musicais eram tocados na área de fora e as casas iluminadas pelas lamparinas de azeite. E tais telhados que eram planos exigiam do construtor da casa cuidados especiais, pois era a sala de estar da família, era armado com pesadas vigas de madeira, sobre as quais se colocavam varetas, e depois tudo era recoberto, com uma mistura de barro e palha picada. As famílias com melhores condições financeiras aplicavam ladrilhos sobre o barro para o conservarem das chuvas que os desgastavam. Outros plantavam grama para os protegerem da erosão. Regularmente, era preciso lixá-lo para mantê-lo impermeável, e apesar de todos os cuidados, as goteiras eram inevitáveis. Mais cedo ou mais tarde, sempre apareciam. As mulheres quase sempre trabalhavam no telhado, amassando pão, tecendo, secando frutas como figo, tâmaras, catando cereais, lavando ou secando roupas, etc. Certa vez, em Atos 10:9, Pedro foi orar no telhado. Ele também era usado para anunciar coisas importantes em alta voz. Veja em Mateus 10:27, Lucas 12:3. As construções de dois cômodos naqueles tempos eram raras. Era mais comum fazer pequenos cômodos no telhado que serviriam de quartos para hóspedes ou de aposento para oração. Em Mateus 6, Jesus disse que, ao orar, deveriam entrar no quarto ao invés de exigir sua religiosidade. Talvez num destes aposentos, Jesus celebrou a ceia com seus discípulos. Lucas 22:12. Neste caso, tratava-se de um lugar espaçoso e mobiliado. Também, após sua ascensão, os seus discípulos tivessem se reunido num lugar semelhante. Atos 1:13. Em alguns locais, as casas eram ligadas uma às outras em meia parede. Portanto, os telhados também eram ligados, formando uma grande passarela. Isto, na época, era chamado como uma rua de telhados, que por muitos eram usadas como ruas comuns. Jesus certa vez disse que, no dia do juízo, quem estiver no telhado não deveria descer para pegar nada em casa. Mateus 24:17 relata esse feito. É importante a gente ter uma ideia disso, porque muitos textos, às vezes, não estão muito, vamos dizer assim, claros, ou então são deturpados, né? Ou então são deturpados.
e a gente tem uma ideia de alguns textos que acontecia realmente naquele momento, né? Você vê, os telhados eram praticamente uma estrada que se passava paralela às ruas da cidade, ligando telhado a telhado, que as casas eram realmente é, coladas uma na outra, geminadas. Entendeu? Vou falar agora sobre encanamentos, né? Nessa aulinha, aproveitando o tempinho aqui. Os encanamentos. As técnicas de encanamento são tão antigas quanto a fundação das primeiras cidades, mas foi só na época de Jesus que estavam tomando providências para se instalar vasos sanitários. Para os romanos era comum banheiro e água encanada em casa. Em alguma das mais sofisticadas já havia fossas com esgoto encanado ou valas. Os canos eram de cerâmica semelhante aos nossos. No primeiro século, as casas de pessoas mais ricas possuíam até banheiras e sistemas de aquecimento de água. Então, para quem não tem ideia, né, de que quando, porque às vezes o pessoal tem uma ideia só da, da Idade Média, ou então ali na Idade Moderna, né, para ter banheiro com vasos, tudo. Você vê que naquela época já existia o sistema de encanamento e alguns lugares já com vasos sanitários. Perfeito? Terminamos nossa aulinha aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre iluminação e mobílias, tá bom? Então, deixe seu like, compartilhe o vídeo, que é muito importante para nós, para ajudar o canal, tá bom? Até a próxima aula.